cá, eu queria... eu estava esquecendo, eu não fiz a interpretação geométrica, né? Eu acho que é importante a gente ter uma ideia do que a gente está calculando aqui. Qual que é a interpretação geométrica dessas derivadas? Eu vou fazer da del f del x, depois vocês veem que o análogo para del f del y. Então, eu tenho aqui uma função, eu já vou tomar o gráfico. Então, tem um gráfico aqui da f, né? E, bom, tem um ponto aqui, x0, y0. Eu estou querendo calcular a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto, tá? Então, o que a gente falou que tem que ser feito, né? Eu vou pegar y igual a y0 e deixar fixado. Deixa fixado o y, então ele está fixado aqui. E eu vou variar o x. Tá? Varia só o x. E olha lá em cima o que está acontecendo, né? Então, a minha... Aqui tem... No plano z igual a 0, eu tenho y igual a y0. Parado, né? E vou variar o x, né? Aqui, então, se eu calcular o f de cada um desses pontos, eu vou enxergar aquela função g, sabe? Que eu tinha definido, que é o f de x, y0. Então, aqui seria... Esse risco aqui é a função g de x, z igual a g de x, que é o f de x, y0. Tá? Bom, é difícil desenhar esses gráficos aqui, tá? Faz de conta, fazer assim, ó. Tá bom? E aqui está o ponto, o f de x0, y0 está aqui. O ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? Então, essa curvinha que está desenhada aqui é a interseção do gráfico da f com o plano y igual a y0. Tá bom? Bom, quando eu calculo o del f, a gente viu lá em cima, né? Que aquela conta que eu fiz no exercício anterior, eu posso repetir aqui. Se eu tenho g de x igual a f de x, y0, quando eu calculo a derivada do g no x0, faço lá o limite, né? Limite quando x tende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é o limite quando x tende a x0 de f de x, y0 menos f de x0, y0 sobre x menos x0, que é a definição de del f e del x, calculado em x0 e y0. Ora, mas g' de x0, quando vocês estudaram cálculo 1, o que é a derivada de uma função g num ponto? Como é que você interpreta? É taxa de variação, mas também é coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de g naquele ponto, né? Então, nesse caso aqui, esse coeficiente angular é o mesmo. Isso aqui é, então, o coeficiente angular. De que reta? Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente aqui, ó. Esta reta, deixa eu mudar aqui. Esta reta aqui. Bom, isso tudo está acontecendo num plano y igual a y0. Este coeficiente angular, eu não vou conseguir, acho que ter um desenho muito bom, mas seria assim, ó. Naquela figura, o g está assim,
O x está andando para lá e eu estou com um ponto aqui, ó. Tá? Eu estou vendo esse coeficiente angular. Tudo bem? E isso aqui é nesse corte, que é o plano y igual a y0. Tudo bem? Deu para entender? Então, isso aqui também é um coeficiente angular, só que é da interseção do gráfico com o plano y igual a y0. Então, ele determina uma curva, você está calculando o coeficiente angular naquela direção. Tudo bem? E aí, o análogo disso para del f e del y seria um outro coeficiente angular na outra direção, na direção variando aqui, fixado o x0, variando o y. Então, um exemplo aqui. Eu tenho a função f de xy é igual a 4 menos x² menos y². Tá? E aí eu vou calcular. Vamos calcular del f e del x no 1, e del f e del y no 1. Vamos pôr um coeficiente aqui só para ficar um pouco mais interessante, né? Tá bom? Então, como é que calcula isso? Primeiro eu tenho que calcular num ponto xy, depois substituir, né? Então, vamos fazer del f e del x num ponto xy é quanto? Quanto dá del f e del x aqui? Dá menos 2x. O resto tudo é zero, né? E del f del x de 1 é menos 2. Agora vamos fazer este. O del f del y de um ponto genérico é, derivada aqui é zero, a derivada de x² também é zero, porque x aqui é constante, e eu vou derivar só esse pedacinho, dá menos 4y. Então, a derivada da f em relação a y no ponto 1 é menos 4. Tudo bem? E agora, vamos tentar enxergar esses números, né? Esse menos 2 aqui e esse menos 4, enxergar geometricamente, dar uma interpretação para isso? Então, se vocês puserem o menos em evidência, né? Esse pedaço que está aqui é sempre positivo, tá certo? Então, 4 menos um número positivo, como é que é o... Qual é o maior valor que essa f pode assumir? É 4, né? 4 é o máximo, tá? E dali, conforme o x e o y vão variando, isso aqui vai ser maior que zero, eu vou subtrair de 4 e aí vai diminuindo o valor. Bom, aí se vocês quiserem fazer as curvas de nível, vão ser... Alguém sabe? Quando eu fizer isso aqui igual a uma constante, eu vou enxergar elipses. E se eu fizer a interseção com os planos coordenados, quando eu faço y igual a zero, dá uma parábola virada para baixo. Quando eu fizer x igual a zero, eu vou ver uma parábola virada para baixo também. Então, isso aqui é um paraboloide de boca para baixo, né? Aqui é o 4, que é o valor máximo. Aqui seria 2, né? Quando y é zero, e o x é 2 ou menos 2, intercepta o eixo dos x. Então, aqui 2, ele intercepta lá atrás também. E quando o x é zero, eu vou ficar com
z igual a 4 menos 2y², que é 2 menos y². E então, a interseção com o eixo dos y vai ser em mais ou menos raiz de 2. Tá? Então, um pouquinho, ela é mais fechadinha para um lado do que para o outro. Né? Aqui seria uma elipse, assim, no plano xy, a interseção é uma elipse. Tá? Mais ou menos isso. Esse aqui seria o primeiro octante, né? Só... Epa, eu tento desenhar bonitinho, mas não consigo. Tá bom assim? Então, no ponto 1, 1, f de 1 aqui dá 1, aqui dá 2, então fica 4 menos 1 menos 2 dá 3. Então, no 1, 1, eu tenho um valor 3 aqui, digamos. Desculpa, 4 menos 3 dá 1. Eu fiz ao contrário. Obrigada. 1, né? Tá. Então, eu quero essas duas derivadas, ó. Eu calculei as derivadas parciais no 1, as duas derivadas. Como é que eu faço para interpretar aqui? Então vamos lá. Quando eu estou calculando esta derivada, o y está fixado, eu estou variando só o x. Então, o y está fixado em 1, e aqui eu estou vendo esta curva. Tá? Esse corte aqui. Então, este número, menos 2, é o quê? É o coeficiente angular desta curva neste ponto. Então, tá razoável? Tá coerente, pelo menos? Porque o x está aumentando. E conforme eu aumento... Desculpa, o x aumenta para cá. E conforme o x aumenta, essa reta aqui vem descendo. Então, esse coeficiente angular negativo está coerente. Tudo bem? E se eu quisesse interpretar esse aqui, eu faria... vamos lá. O y variando e o x constante. Aqui, o x é constante igual a 1 e o y está variando. Então, quando eu faço a interseção desse plano com esse gráfico, eu vou ver... Bom, agora eu não vou saber desenhar um pedacinho aqui. Este gráfico cortado e o coeficiente angular aqui, negativo também. Tá bem? Mas agora eu quero dar mais exemplos de funções para a gente derivar. Eu tenho z igual a x elevado a x² y², por exemplo. Tá? Como é que seria a derivada disso? Em relação a x e em relação a y. Aqui, o que a gente tem? Eu tenho um produto, né? Então, eu tenho que usar a regra do produto para derivar. Estou pensando aqui que o y é constante e que o x está variando. Tudo bem? Então, a derivada em relação a x de x é 1, vezes a derivada do e elevado... Desculpa, vezes a função x² y², sem derivar, né? Mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Então, é e elevado a x² y², vezes a derivada disso em relação a x. Eu vou deixar indicado a derivada em relação a x de x² y². Vocês entenderam? Eu estou usando a regra do produto, né? Derivei o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é tudo isso. E agora é só dar uma arrumadinha, fica e elevado a x² y² mais x vezes e x² y², vezes a derivada aqui
de x2y ao cubo em relação a x, dá? 2x, isso, 2x, y ao cubo. Tudo bem? E a derivada dessa função em relação a y? O que dá? Como é que a gente raciocina aqui? Que o x é constante. X é constante e eu vou derivar só em relação a y. Sobra o quê? Da derivada... isso aqui é constante, então vai ficar a constante vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do que está no expoente em relação a y. Dá quanto? 3x², y². Tudo bem? Já fiz direto esse, tá bom? E se eu quiser derivar, essa aqui, ó, f de xy igual a cosseno de, na verdade aqui tanto faz, mas y sobre 1 mais x². Esta função. Não entendeu? É que eu fiz direto, então vamos voltar. Vamos lá. O x é constante. Imagina que o x é um número fixado. E eu vou derivar só em relação a y. A única coisa que varia é o y, né? Então, a derivada aqui vai dar a constante vezes a derivada da função exponencial. Né? Como é que deriva a função exponencial? É ela mesma vezes a derivada do que está no expoente. Então, é ela mesma vezes, eu vou escrever a derivada em relação a y do que está no expoente. Tudo bem? Agora fica o que eu tinha escrito antes. A derivada disso aqui é 3, é 3y² e tem esse x2 também multiplicando. Tudo bem agora? Deu para entender? Tá. Então, aqui apareceu uma regra do produto, né? Esse aqui, eu já estou querendo cortar caminho. Aqui tem um quociente e uma composta, né? Tá, uma regra da cadeia mais uma regra do quociente. Mas vocês veem que é o que a gente já tinha aprendido no cálculo 1, é só olhar só uma variável de cada vez, né? A gente deriva só olhando como uma variável de cada vez. Então, del f e del x de xy dá o quê? Então, regra da cadeia. A derivada da função cosseno, que é menos seno, de quem? De tudo que está lá dentro. Y sobre 1 mais x². E aí eu vou multiplicar pela derivada em relação a x dessa expressão y sobre 1 mais x². Tá bom? Então, nessa primeira linha, eu só explicitei a regra da cadeia e o que eu tenho que fazer depois, né? Isso aqui tá, então, menos seno de y sobre 1 mais x². E a derivada disso aqui em relação a x. Então, aqui é um quociente, né? Vamos pensar assim. É a derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é 2x, sobre 1 mais x² ao quadrado. Aí, se alguém quiser dar uma arrumadinha, isso aqui é melhor escrever. Bom, tem um menos aqui, com esse menos vai ficar 2xy sobre 1 mais x² ao quadrado, seno de de y sobre 1 mais x². Tá bom? Isso é um pouquinho mais difícil, né? E a derivada em relação a y, essa é um pouco mais simples. Vamos ver. Vamos lá? Vai ficar, de novo, a derivada do cosseno, que é menos seno, de tudo que está lá,
vezes a derivada disso que está aqui em relação a y. Del y de y sobre 1 mais x quadrado. Quanto dá essa derivada? Dá 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Então, isso aqui fica menos... Já vou colocar na frente, que eu acho melhor. Tudo bem? Por quê? Porque esse 1 sobre 1 mais x quadrado é uma constante, então eu estou derivando só o y, né? Tudo bem? Agora eu vou dar uma complicadinha, né? Vamos lá. Então, essa função aqui é xy sobre x2 mais y2 se eu estiver fora da origem, para os pontos fora da origem. E vale 0 na origem. Tudo bem? O que vocês lembram? A gente já falou dela hoje. Ela não é contínua na origem. Lembra disso? Ela não é. F não é contínua em 0, 0. Tá? Agora, o interessante é que, mesmo ela não sendo contínua, eu consigo derivar no 0, 0. Vamos calcular a derivada? Então, vamos lá. As derivadas parciais, né? Del f, del x, de 0, 0. Como é que eu calculo derivada parcial neste ponto? Então, essa função, ela tem lá uma expressão fora da origem e só naquele ponto, só na origem, ela é 0, 0. Ela vale 0. Né? No 0, 0, ela vale 0. Então, se eu fosse calcular a derivada em qualquer outro ponto, era só pegar essa expressão e usar as regras de derivação. Agora, como eu quero na origem, isso aqui é uma taxa de variação, então eu estou querendo ver, quando eu mudo um pouquinho, ou no x ou no y aqui, o quanto varia, qual é a taxa de variação da f. Né? Então, eu vou ter que fazer o que aqui para calcular essa taxa de variação? Regra de derivação aqui não ajuda em nada. Aqui eu tenho que fazer o quê? Arregaçar a manga e calcular limite. Porque não tem outro jeito de fazer. Não tem um jeito mais fácil. Tá? Então, isso aqui é limite quando o x tende a 0, né? Porque eu vou me aproximar de 0 aqui. E vou calcular f de x0 menos f de 0, 0. Né? Sobre x menos 0. Vocês entenderam? Se eu estou querendo calcular uma taxa de variação, eu tenho que olhar para a função toda, né? Eu estou querendo calcular a taxa de variação justo nesse ponto, onde ela tem uma definição diferente. Então, eu tenho que fazer via limite. Quanto dá f de x0? Põe y igual a 0 aqui, e quanto dá esse resultado? Dá 0. Então, isso aqui é limite, quando x se aproxima de 0 menos 0, né? Porque aqui também é 0, sobre x. Esse quociente, antes de fazer limite, para x quieto ainda, parado, isso aqui já é 0. Então, dá limite da constante igual a 0, que é 0. Tá? Tudo bem? Então, essa função tem derivada em relação a x e dá 0. Se eu fosse fazer derivada em relação a y, o que ia acontecer? Da mesma coisa, né? Porque ia trocar aqui só. Ia fazer 0y, y tendendo a 0, mas f de 0y é 0 também. Então,
eu posso deixar como lição para casa que, analogamente, del f, del y de 0, 0 também dá 0. E, bom, isso é um exemplo importante porque aqui eu estou mostrando que com mais de uma variável pode acontecer de existirem as derivadas parciais e mesmo assim a função não é contínua. Esse exemplo mostra isso. Existem as derivadas parciais e a função não é contínua. Tá? Então, f tem derivadas parciais em 0, 0, mas não é contínua. Em 0, 0. Que é, assim, faz a gente parar para pensar o que está acontecendo, né? Lá no cálculo 1, vocês viram que se a função tem derivada num ponto, então ela é contínua naquele ponto. Funciona, esse é um teorema importante do cálculo 1. Então, significa que admitir derivadas parciais não tem a mesma consequência, né? Então, o que a gente vai ver na próxima aula é que existe um outro conceito, que é o que a gente vai chamar de função diferenciável, né? Então, se uma função é diferenciável, e aí eu vou exigir mais da função, né? Ela vai ter que cumprir mais requisitos de uma certa forma, né? Então, eu vou ser mais exigente com a função e para chamar de diferenciável. E aí vai ter o teorema. Se a função é diferenciável no ponto, então ela é contínua nesse ponto. Tá bom?